A Fundação SCP é uma organização secreta, confiada pelos governos de todo o mundo para conter e estudar indivíduos, entidades, objetos e fenômenos anormais que desafiam as leis da natureza, que são sempre referidos como SCPs. Os objetos SCPs, se deixados fora de contenção, podem representar uma ameaça para os seres humanos, ou pelo menos para o senso de realidade e normalidade da humanidade. A existência dos SCPs é mantida sob sigilo pela Fundação, para que assim possam evitar o pânico em massa e o caos, permitindo que a civilização humana funcione normalmente. Quando o novo SCP é descoberto, a Fundação envia agentes para coletar e transportar o objeto para uma instalação da Fundação, ou para contê-lo em sua localização de descoberta, caso o transporte não seja possível. Uma vez que os SCPs são contidos, eles são estudados por cientistas da Fundação. Indivíduos adquiridos pela Fundação em prisões de segurança máxima e afins, denominados Classe D, são utilizados para interagir com os SCPs perigosos, devido ao risco representado por eles e à capacidade de uso da Classe D. A Fundação SCP possui documentação para todos os SCPs sob sua custódia, e pode incluir ou vincular a relatórios e arquivos relacionados. Esses documentos descrevem os SCPs e incluem instruções para mantê-los em segurança. Agora eu vou citar para vocês alguns exemplos de SCPs que estão contidos na Fundação. SCP-939 é um tipo de espécie de lagarto que possui uma coloração avermelhada, o qual repete a última fala da sua vítima após matá-la. SCP-087 é uma escada que aparenta descer infinitamente. A escada é habitada por SCP-087, que é descrito como um rosto sem boca, pupilas ou narinas. SCP-035 é uma máscara de comédia cujo quem se aproximar terá uma imensa vontade de colocar em seu rosto. Quando colocada, começa a escorrer um líquido preto e viscoso por seus olhos e bocas. Esse líquido faz o indivíduo apodrecer lentamente. SCP-294 é uma máquina de café capaz de produzir qualquer coisa que exista ou possa existir em forma líquida. E por fim, o SCP-682. Esse SCP é uma criatura muito agressiva, semelhante a um lagarto gigante, cujo fator de cura regenerativo é tão potente que o torna incapaz de ser morto. A Fundação tentou exterminar a criatura de inúmeras maneiras, com praticamente todas elas resultando em fracasso. Ele é considerado um dos SCPs mais perigosos contidos na Fundação. E esse foi o nosso vídeo de hoje sobre a Fundação SCP e sobre alguns exemplos de SCPs. Logo mais eu estarei trazendo outro vídeo falando somente sobre os SCPs. Se você curtiu nosso vídeo de hoje, deixe um like e um comentário, que eu estarei reagindo a todos com o coração. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve e ativa as notificações para estar recebendo os próximos vídeos. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima.